Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da sua benignidade e da sua bondade. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, nós acabamos de fazer uma das orações mais lindas da Bíblia, é a oração por misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus contou uma parábola do fariseu e do publicano. O fariseu se exaltou, apresentou suas virtudes, mas não foi justificado não, ele se exaltou. Mas um outro homem simples, um publicano, quando ele chegou na sua oportunidade de orar, ele nem sequer olhava para cima em reverência a Deus, mas com a cabeça curvada para baixo, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus explicou que aquele homem que saiu para casa justificado, porque aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Então essa é uma das orações mais belas da Bíblia, oração por misericórdia. Meus caros irmãos, nós iremos iniciar hoje uma pequena série acerca da disciplina na igreja. Disciplina na igreja ou mesmo disciplina eclesiástica, para quem desconhece. É uma maneira aí de a gente tratar o mesmo assunto com palavras diferentes. Disciplina na igreja ou disciplina eclesiástica. Possa ser que você nunca ouviu falar do assunto. E eu quero aproveitar esse tempo, e apresentar para vocês com brevidade os objetivos principais do nosso estudo. Porque nós nos propomos a ensinar para os irmãos acerca desse assunto. Será que esse assunto tem importância? Será que esse assunto ele é proveitoso? Será que esse assunto ele tem que, de fato, ser tratado na igreja? Então, eu apresento 4 razões. A primeira razão, o objetivo, é esclarecer para os irmãos o que o Senhor Deus ensina sobre o assunto na sua palavra. Muitas pessoas, por desconhecerem o que a Bíblia diz, o que Deus diz acerca do assunto, tem pessoas que, às vezes, ela tem a tendência de ignorar, e tem outras que tentam aplicar a disciplina na igreja, mas porque não considera o que Deus diz na palavra, aplica de forma equivocada, de forma errada e até mesmo de forma desumana. Nós ouvimos aí muitos relatos entristecedores em que irmãos sofreram disciplina na igreja, mas foram humilhados pela igreja, humilhados pelos irmãos, foram desdenhados. Então, tem um propósito aqui, nós temos o propósito de poder esclarecer para vocês o que Deus, pela sua soberana vontade, Ele quis revelar na sua palavra acerca da disciplina na igreja. Nós sabemos que a Bíblia, meus irmãos, ela é norteadora para a nossa vida. E aquilo que nós cremos e aquilo que nós fazemos deve proceder diretamente da Sagrada Escritura. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é determinativa, ela é determinante para tudo que a igreja acredita, mas também para tudo que a igreja realiza. O Salmo de número 119, verso 105, é oportuno quando o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para meu caminho. Então, quero esclarecer para vocês a luz da palavra de Deus. Nós sabemos que a Bíblia, ela nos traz clareza. Salmo 119, verso 130, a exposição das tuas palavras dá luz, dá sabedoria aos simples. Então, quero esclarecer para vocês, porque nada melhor do que nós procurarmos saber qual é a vontade de Deus, do nosso Criador, do nosso bom pastor, acerca desse assunto. Isso é importante, todas as vezes que nós nos propormos a estudar algo relativo à Bíblia, nós temos que entender isso. Temos que procurar entender qual é a vontade do Senhor. Porque às vezes nós temos opiniões pessoais, às vezes nós ouvimos opiniões de pessoas, mas o que deve determinar a nossa vida é o que Deus tem a dizer acerca de determinado assunto. Nessa razão que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, 17, ele disse: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então nós estamos aqui para esclarecer qual é a vontade do Senhor acerca da disciplina na igreja. Algumas pessoas, por desconhecer isso, ignoram, me dizem o seguinte: esse negócio de disciplina na igreja não deve acontecer. E geralmente alguns argumentos vêm junto para tentar justificar. Alguns dizem o seguinte: olha, você tem que contrariar o irmão em Cristo. Disciplina na igreja contraria o irmão, e a gente tem que viver contrariando os irmãos. Outra pessoa pode dizer o seguinte: mas Jesus não excluiu ninguém, porque a igreja, a depender do contexto, porque disciplina, conforme veremos, não se limita à remoção da membresia da igreja. A remoção da membresia da igreja é um aspecto, um tipo de disciplina na igreja.
Mas nem toda disciplina é nesse sentido. Mas algumas pessoas dizem o seguinte: o Senhor Jesus não excluiu ninguém da igreja, como é que a igreja tem essa autonomia, autoridade para poder fazer uma coisa dessa? É muito comum isso. E nós veremos que essa argumentação, ela não tem sustentabilidade, ela é insustentável. Nós veremos isso. Outras pessoas dizem o seguinte: pastor, se a igreja chegar a disciplinar um pobre irmão, onde está o amor nisso, pastor? O amor estará sendo violado. Outros vão dizer ainda o seguinte: pastor, cada um tem que pegar a sua cruz e seguir. Esse negócio da igreja está disciplinando ninguém, cada um segue Jesus e faz da sua parte, leva a sua cruz. E outros, meus irmãos, no extremo oposto. Enquanto uns dizem assim, não pode ter disciplina, outros dizem assim, tem que ter. Mas eles não fundamentam a prática da disciplina à luz da Escritura. Aí distratam as pessoas, tratam os irmãos a ver de forma tão desumana, tão imprópria, antibíblica, até mesmo carnal. Trata os irmãos de forma indevida. Não aplica a maneira bíblica acerca da disciplina da igreja. Então, esse é o primeiro motivo, o objetivo dessa série. Esclarecer os irmãos acerca da vontade de Deus sobre a disciplina na igreja. Em segundo lugar, nós temos como objetivo mostrar para a igreja a importância da compreensão e da prática. Vocês vão perceber, ao longo desses estudos, nós iremos tirar 3 quartas-feiras para isso, para entender de uma forma mais acurada, mais detalhada acerca do assunto. E vocês vão perceber como é importante a disciplina na igreja. Esse é um dos propósitos, mostrar para vocês a importância tanto da compreensão como da prática da disciplina eclesiástica. Isso a gente vai perceber nos propósitos da disciplina, na origem da disciplina, nas implicações da disciplina na igreja. Nós veremos detalhes que vai nos apontar como a disciplina na igreja é fundamental. E me ouça com atenção. Muitas igrejas locais, infelizmente, não levam isso a sério, sabe por quê, irmãos? Porque muitas igrejas locais não estão preocupadas em fazer discípulos. Muitas igrejas locais estão preocupadas, sabe por quê? Com rendimento financeiro. Então, como eles estão preocupados com rendimento financeiro, não vai colocar limite em nada. O importante é as pessoas virem, chegarem, porque no final do mês o rendimento vai ser ótimo, financeiramente falando. Então, as pessoas não estão preocupadas em fazer discípulos. E a ordem de Jesus Cristo para a igreja foi o qual? Em relação a isso, Mateus 28, 19. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, muitas igrejas estão correndo da disciplina eclesiástica porque eles não querem espantar ninguém. Eles não querem impor limite a ninguém. O foco, na verdade, passa a ser o entretenimento. Todo mundo tem que se sentir bem, o culto parece que é planejado para o homem, aqui você tem que se sentir em casa, e começa a colocar o homem lá em cima. Então, vocês percebem que tira a direção correta do culto, que deve ser vertical para Deus, as pessoas estão canalizando por horizontal para o homem. Mas a igreja cristã, pelo Espírito Santo que nos ilumina e nos guia em toda a verdade, deve entender que a igreja não foi chamada para ser popular, a igreja foi chamada para ser fiel. E fazer discípulo é a meta da igreja. E a disciplina, conforme nós veremos mais adiante, ela está intimamente ligada com o processo de discipulado. Uma terceira razão que justifica a nossa série é preparar a igreja, biblicamente, para aplicar a disciplina eclesiástica. Membros que, por exemplo, irmãos da igreja, que quando chega uma situação em que é necessário um membro ser removido do rol da membresia da igreja, quando chega o momento da assembleia, tem alguns irmãos que falam assim, não vou lá não. Fazer o que lá é muito triste, eu não quero participar disso não. E alguns dizem o seguinte, eu não quero participar disso aí, porque como é que pode excluir irmão da igreja? E nós veremos hoje, meus queridos irmãos, que nós devemos nos preparar para essa prática. Porque não é somente uma doutrina bíblica, é uma prática bíblica. Então a igreja, ela deve se preparar, e essa série é justamente para poder trazer clareza, para que os irmãos venham ser preparados devidamente à luz da Sagrada Escritura, a fim de aplicar a disciplina eclesiástica. A última razão que nós elencamos aqui é o seguinte: a disciplina eclesiástica na igreja, ela sempre foi e sempre será uma marca de uma igreja saudável. Então, se nós estamos lutando com os recursos da graça, com os meios da graça divina, para termos uma comunidade, uma igreja saudável espiritualmente, a disciplina eclesiástica ela é essencial.
ela faz necessária. Não há possibilidade de uma igreja ser saudável espiritualmente se não houver a prática da disciplina na igreja. Ao longo da história, historicamente falando, a igreja, ela reconheceu 3 marcas importantes para diferir, para distinguir a igreja verdadeira da igreja falsa. Isso historicamente falando. Naquela época, sabe como é que os reformadores entendiam o que poderia diferir uma igreja sã, uma igreja verdadeira de uma igreja falsa? 3 marcas centrais. Primeiro, pregação pura e fiel da Escritura. Então, uma igreja verdadeira, uma igreja bíblica, ela preza pela pregação fiel, fidedigna da boa palavra do Senhor. Segundo lugar, a administração correta das ordenanças, a saber, o batismo e a ceia, deve ser administrado de forma correta. Então, os reformadores, em face da influência do catolicismo, entendiam o seguinte: a verdadeira igreja de Jesus Cristo, ela administra corretamente o batismo e a ceia. E vem, então, a terceira marca da verdadeira igreja, a disciplina eclesiástica. Então, veja vocês que essa marca, além de, ao longo da história, distinguir a igreja verdadeira da falsa, é um elemento, uma característica, uma marca, que mostra se uma igreja ela é saudável ou não. Então, se nós queremos viver uma igreja, de modo saudável, a disciplina eclesiástica é imprescindível. Eu quero apresentar para vocês, com brevidade, um esboço aqui, que eu chamo de esboço geral. Por que esboço geral? Porque eu quero apresentar aqui 8 tópicos que nós iremos tratar ao longo dos 3 encontros, a começar por hoje. Hoje, próxima quarta, seguinte, nós vamos trabalhar esses 8 tópicos centrais. Os irmãos me acompanhem, por favor. Nós veremos o significado da disciplina, a origem, os tipos de disciplina na igreja, propósitos da disciplina na igreja, veremos o ambiente. Qual é o ambiente em que a disciplina eclesiástica ela deve ser implementada? Casos passíveis de disciplina na igreja, o que pode levar uma pessoa a ser disciplinada. Penúltimo lugar, implicações da disciplina e, por fim, a importância da disciplina eclesiástica. Então, 8 tópicos maiores que nós iremos discorrer ao longo desses 3 encontros nas quartas-feiras. Então, vamos introduzir o assunto acerca da disciplina na igreja. Possa ser que, quando a gente fala de disciplina eclesiástica, disciplina na igreja, você possa não ter nenhum contato, nenhuma compreensão acerca do assunto. Mas eu quero dizer para você que, quando a gente fala pelo menos de disciplina, é algo que é comum a várias áreas da nossa vida. Disciplina na igreja você pode desconhecer. Iremos aprender hoje, a partir de hoje. Mas a palavra disciplina e disciplina em si é algo muito comum na nossa vida cotidiana. Por exemplo, se um menino ele está no colégio, e ele começa a quebrar as regras do colégio, começa a bagunçar no colégio. É muito comum, quando a criança chega em casa, ela chega com um papelzinho para o pai, com uma advertênciazinha. Ó, papai, a professora mandou entregar aqui para o senhor. O que é isso, meu filho? Uma advertência. É advertência. A depender do caso, suspensão. E a depender da condição mesmo, tem que sair do colégio. Então, você percebe que, embora a palavra disciplina não é usada para isso, mas está intimamente ligado. O colégio tem as suas orientações, as suas normas, de maneira que, se as pessoas quebram essas regras, elas estão passíveis de advertência, suspensão e até mesmo ser excluída do colégio. Então, vocês perceberam que disciplina está bem ligado com a nossa vida? Me permita mais um exemplo. Para quem atua aí no setor de trabalho, tanto patrão quanto funcionário. Um funcionário ele começa a quebrar as regras do trabalho. O que é muito comum acontecer, o patrão, a depender do patrão, fazer uma advertência verbal com ele. Meu amigo, você está quebrando aqui as regras, você está infringindo aqui a direção da empresa, o procedimento da empresa. A depender, se ele continuar, às vezes, uma advertência agora não mais verbal, mas escrito. E a depender da condição, suspensão. E a depender, demissão. Então, no âmbito de trabalho é muito comum, tem princípios a serem observados, e se um funcionário não atender aquilo que se espera dele no setor de trabalho, ele recebe a advertência, até suspensão e até mesmo a demissão. Ele pode ser demitido até mesmo por justa causa. Então, percebeu? É uma espécie de disciplina, embora em outro âmbito, mas é algo que está bem próximo da nossa realidade. Existe também a disciplina pessoal. Quantos de nós aqui não lutamos para termos autodisciplina? Viver uma vida disciplinada, não é isso?
E geralmente na disciplina envolve o quê? Você corta algumas coisas, você procura ser pontual, você procura evitar algumas coisas. Então, a disciplina pessoal ou a autodisciplina. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele orientou Timóteo acerca desse tipo de disciplina espiritual. Ele vai dizer em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Versículo 8, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então vejam, quando Paulo diz para Timóteo, exercita-te a ti mesmo em piedade, ele está usando uma linguagem, meus irmãos, relacionada ao ginásio, treinamento, mostrando que Timóteo, como pastor e crente, ele deveria ter disciplina pessoal, ele deveria ter autodisciplina para poder servir a Deus, na oração, na leitura da palavra, no jejum, na busca ao Senhor. A vida cristã, ela deve ser caracterizada pela disciplina. Um crente que não é disciplinado, a vida dele espiritualmente, meus irmãos, é comprometida. Então a Bíblia ela usa muito essa linguagem do atletismo, da maratona, para mostrar a vida cristã como sendo algo, meus irmãos, que exige uma disciplina da nossa parte. Nós temos assim como um atleta, que ele às vezes renuncia a tanta coisa boa, com a intenção de obter algo melhor. Assim o crente, ele deve ter disciplina pessoal, nos seus compromissos, no seu dia a dia. Ele não pode ser uma pessoa desregrada, ele deve ser uma pessoa disciplinada. Olha só o que Paulo diz acerca de si mesmo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, olha o que ele disse acerca dele mesmo. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. A linguagem aqui, não dá para a gente ler todo o contexto, mas Paulo está usando a comparação aqui, meus irmãos, relacionada ao atletismo. E ele, nesse contexto aqui, ele vai falar sobre o aspecto de esmurrar o corpo. Ele diz, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Ele está dizendo o seguinte, eu coloco as minhas inclinações, a minha vida nas rédeas, eu tomo as rédeas das minhas paixões, ou seja, eu não me entrego a mim mesmo, eu tomo as rédeas, eu tenho uma vida disciplinada. Então, vocês perceberam como é que a disciplina está bem próxima da nossa realidade? Seja no colégio, seja no trabalho, seja na própria vida, autodisciplina. Mas eu quero ampliar aqui a nossa visão. Os pais também, eles devem, quando necessário, aplicar disciplina nos filhos. Então perceba, é algo muito próximo da realidade de cada pai, de cada mãe. Leia um texto comigo da Escritura, Provérbios. Provérbio 3, versos 11 e 12. Olha só o que está escrito em Provérbios. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Vamos para o Provérbio 13, só para os irmãos acompanhar, 13, 24. Me acompanha aqui, queridos. O que retém a sua vara, aborrece a seu filho, mas o que o ama, a seu tempo, o castiga. 23, 13. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Então, meus caros irmãos, tem muitos outros textos que a gente poderia ler, mas vocês percebem que é uma disciplina que a gente poderia chamar de paternal ou maternal, a depender do contexto. Os pais, quando necessário, devem aplicar disciplina nos seus filhos. Então, a disciplina é algo muito próprio, próximo de nós. Uma outra questão aqui, disciplina divina. Quando um cristão, ele está vivendo em desobediência, sabe o que acontece? O Pai Celestial, ele aplica disciplina diretamente na vida dos seus filhos. Leiam comigo Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção,
Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas esse, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Deus corrige os seus filhos, Deus disciplina os seus filhos. E quando uma pessoa ela está na presença de Deus e pensa que é filha de Deus, ela peca e não acontece nada com ela para corrigir o seu comportamento, isso é um alarme. Isso é algo que deve alarmar as pessoas. Porque se uma pessoa foi recebida como filho de Deus, e ela vive na desobediência, Deus como pai, e por amor, ele vai disciplinar. Vocês perceberam aí? Apocalipse 3,19, Jesus Cristo falou para a igreja de Laodiceia: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Então, por aqui vocês percebem que disciplina verdadeiramente está intimamente ligada com a nossa vida. Em todas as áreas, se a gente for colocar assim, áreas da nossa vida, a disciplina está presente. Mas a pergunta que não quer calar é: o que significa, então, a disciplina na igreja? Pastor, o senhor falou aí de disciplina no colégio, disciplina no trabalho, disciplina dos pais, disciplina do próprio Deus aplicando em nós quando a gente está em desobediência, disciplina pessoal. Mas o que significa disciplina na igreja? Vamos entender? A disciplina na igreja, meus irmãos, são medidas de confrontação e correção aplicados pela igreja com respeito aos irmãos que estão em falta. Então, resumindo, enquanto a disciplina paternal, ela envolve os pais aplicando a disciplina nos filhos, a pessoal é você aplicando a disciplina em você mesmo. Nesse caso da igreja, a disciplina eclesiástica, são medidas de correção e confrontação aplicados pela igreja na vida daqueles irmãos que estão em desacordo com a palavra de Deus. Então, se um membro da igreja, ele está vivendo uma vida desregrada, fora da vontade do Senhor, a igreja, ela tem a obrigatoriedade de aplicar disciplina na vida daquele membro que está faltoso, o membro que está fora dos ditames da palavra de Deus. Eu pensando acerca do assunto, eu concluo que, na verdade, se a gente for afunilar o significado de disciplina na igreja, é mais do que a igreja aplicar disciplina nos seus membros. É o próprio Deus aplicando a disciplina através da sua igreja. Porque nós iremos perceber que a disciplina ela não é de origem humana. A disciplina na igreja não é algo que o homem criou ou que deve fazer a seu bel prazer. A disciplina na igreja ela foi estipulada pelo próprio Deus, foi estabelecida por Ele. De sorte, e se a gente puder compreender, é Deus disciplinando através da sua igreja a vida de um irmão que está em falta. Agora, escutem-me. Quando a gente fala de disciplina na igreja, a igreja tomar medidas de correção e confrontação a irmãos faltosos, nós não podemos entender jamais a disciplina como sendo algo punitivo. Quando a igreja aplica disciplina nos seus membros, quando necessário, o foco não é punição, não é julgamento da fé, é julgamento da conduta. Então, o que está em pauta não é se a pessoa é crente ou não, você não é de Jesus, você não é crente de verdade, o ponto não é esse. O ponto é a conduta da pessoa, tanto em termos de doutrina, como em termos da maneira de viver. Então, lembre disso, é medidas de correção e confrontação, mas não tem nada a ver com punição. Os irmãos entenderam direitinho? Vocês vão perceber isso mais quando a gente falar sobre os propósitos da disciplina na igreja, que ela não é punitiva, o propósito da disciplina não é punir, e nós veremos isso. Então, aqui a gente percebe, meus caros irmãos, que a igreja ela tem que se mobilizar quando necessário. Nós vamos perceber que, quando a gente fala que essas medidas são tomadas pela igreja,
e a gente entender os tipos de disciplina na igreja, a gente vai perceber que haverá momentos em que é apenas um irmão orientando o outro, faz parte da disciplina. E a gente vai perceber também que pode chegar um momento, em situações em que a igreja, em assembleia, ela vai ter que tomar uma medida mais drástica, que é a remoção daquela pessoa da membresia da igreja. Nós veremos isso com detalhes a partir de então. Então, vimos o significado de disciplina na igreja, medidas de correção e confrontação aplicadas pela igreja na vida dos membros que estão em falta. Mas qual é a origem da disciplina? Quem determinou, meus irmãos, a prática da disciplina na igreja? Será que é o pastor que fala, rapaz, isso tem que ser aplicado na igreja para que haja ordem? Será que é um gosto pessoal do pastor, ou da liderança, ou dos irmãos como um todo, aplicar disciplina porque gosta, porque é uma coisa que a gente criou, é uma coisa interessante? Não, senhores. A disciplina na igreja, meus irmãos, foi instituída pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja bem, o cabeça da igreja, aquele que deu sua vida para salvar a igreja, foi ele mesmo que estabeleceu a disciplina para ser aplicada na própria igreja. Então, se alguém pensa assim, nossa, disciplina para quê? Parece que é algo assim que é até desumano. Então, você tem que questionar com o Senhor Jesus. E eu recomendo você não fazer isso, porque Jesus sabe o que faz. Ele é Senhor da igreja, Ele comanda a igreja, e Ele tem total e plena sabedoria, de maneira que Ele escolhe os melhores alvos e os melhores meios para atingir esses alvos. A disciplina na igreja foi instituída pelo próprio Jesus Cristo. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 18, versículos 15 a 20, onde Jesus ele vai instituir a chamada disciplina eclesiástica. Leiam comigo. Aqui está o texto onde Jesus trata do assunto, e vocês vão perceber uma curiosidade aqui. A segunda vez que Jesus fala acerca da igreja, ele faz menção da igreja no contexto da disciplina. Veja bem, segunda vez que Jesus fez menção da igreja, ele o fez no contexto da disciplina eclesiástica. Leiamos. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Esse é o texto onde Jesus Cristo, o Senhor da igreja, instituiu a disciplina eclesiástica. Eu não sei se vocês perceberam, mas Jesus Cristo ele apresenta aqui a possibilidade de um irmão que peca contra outro irmão. Versículo 15, vejam comigo. Ora, se teu irmão pecar contra ti. Essa expressão contra ti, ela compõe, ela faz parte de muitos manuscritos originais da língua grega, mas tem outros documentos também que não consta. Então, qual é o entendimento? Jesus Cristo ele poderia estar falando diretamente contra ti, ou seja, o irmão que peca contra o outro, ou então alguém que pecou e o irmão que tomou conhecimento vai ao encontro dele para poder repreendê-lo. Vejam bem, se teu irmão pecar contra ti, o que fazer? É muito comum a gente pensar mais ou menos assim. Ora, se eu tenho que viver em paz com todos, o irmão me ofendeu, eu vou deixar morrer, como se diz por aí. Vou deixar para lá. Vencer o mal com o bem e ficar tranquilo. Deixa ele com Deus. Eu com Deus, ele vai responder diante do Senhor. Só que o Senhor Jesus, ele está dizendo que você não deve fazer isso. Se teu irmão pecar contra você, contra ti, você tem que tomar medidas. E essas medidas faz justamente parte da disciplina da igreja. Vamos ler? Vai e repreende-o entre ti e ele só. Se o irmão te ofendeu, você tem que ir ao encontro dele
com um propósito. Você vai para repreender o seu irmão. E perceba que Jesus Cristo fala, vá, repreende entre ti e ele só. Se o irmão pecou contra você, você não pode espalhar para ninguém o que ele fez com você. Você primeiro deve orar, buscar a Deus e seguir o que Jesus mandou. Você tem que ir ao encontro da pessoa que te ofendeu, o irmão que te ofendeu. Vai até ele. Então você percebeu como é que muitas pessoas não querem viver isso aqui? Mesmo muito de crente desobediente, irmãos. Porque o Senhor Jesus disse, se alguém pecar contra você, você não tem que sair espalhando para ninguém. Ô amigo, ô amiga, você não sabe o que fulano de tal me fez? Nada disso. Você tem que ir ao encontro do irmão que te ofendeu, o ofensor, com o propósito de repreendê-lo. O que significa repreender aqui? É você mostrar para aquele irmão que te ofendeu que o que ele fez foi errado e que ele deve se retratar. Meu irmão, naquele dia você falou aqui na frente de todo mundo, irmão, aquele me ofendeu, moço, aquele me envergonhou. Eu vim aqui para você poder se retratar, meu irmão. Você vai com carinho, com amor. Aí o texto diz, se te ouvir, sabe o que vai acontecer? Ganhaste a teu irmão. Jesus está dizendo que quando você vai ao encontro do irmão que te ofendeu, você não vai para ganhar dele. Você não vai para ganhar um duelo, você vai para ganhar o irmão. Porque Jesus está dizendo aqui, se te ouvir, ganhaste o teu irmão. O que significa isso? Que quando uma pessoa, seu Crispim, quando uma pessoa, ela ofende o irmão na igreja, ela está se perdendo. Você percebeu o que acontece com uma pessoa que está na igreja, mas ofende o irmão e não se preocupa com nada? Uma pessoa que fere seu irmão, ofende seu irmão, ele está se perdendo. Então, se essa pessoa ouvir a repreensão do irmão ofendido, aquele irmão ofendido vai estar ganhando o seu irmão. Ou seja, se ele está ganhando é porque o irmão estava se perdendo. Veja como é que o pecado é sério. Quem ofende o irmão, que fica falando mal do irmão, está se perdendo. E Jesus disse que o propósito não é ganhar o irmão, do irmão, na verdade. Não é ganhar do irmão duelo, é ganhar o irmão. E essa palavra ganhar aqui é uma palavra que tem a ver com transação comercial. É você aqui, o texto, quando Cristo fala ganhar-se, está mostrando esse irmão que te ofendeu como sendo alguém que tem valor. Ele é alguém que é valioso, mas ele está se perdendo. Mas ele te ofendeu. E você poderia falar, olha, ele vai responder diante de Deus. Aí Jesus, não. Você tem que assumir um compromisso de amor. Você poderia, na sua humanidade, falar, eu não vou lá, não. Ele que me ofendeu, ele que vem até a mim. Aí Jesus não, diz, não. Você, o ofendido, deve ir ao encontro do seu ofensor. Não para ganhar duelo, mas para ganhar o irmão que está se perdendo. Queria perguntar para você aqui. Algum irmão em Cristo, especialmente da igreja, que a gente vai perceber que esse contexto aqui é da igreja local. Algum irmão da igreja local já te ofendeu? Se sim, você fez o quê? Jesus disse, você deve ir até o irmão, repreendê-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, graças a Deus, irmãos, você vai estar ganhando o irmão. Ele tem valor, ele está pecando e você tem que demonstrar amor para ele, assim como Deus prova o amor dele conosco. Por quê? Porque sendo nós pecadores, nós ofendimos a santidade de Deus. Mas mesmo nós ofendendo a santidade de Deus, o ofendido veio ao encontro dos seus ofensores e deu sua vida na cruz do Calvário. Isso aqui faz parte da disciplina, é o primeiro passo. Você tem que ir até o irmão, repreendê-lo com a finalidade que ele vinha se arrepender. Mas se ele não ouvir, versículo de número 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Olha só, irmãos, Jesus está ensinando aqui que o ofendido, ele deve amar tanto seu irmão, que por mais que te ofendeu, talvez trouxe lágrima, tristeza, mas esse irmão ofendido, ele deve amar o outro de tal maneira, que ele não vai desistir não. Ele vai agora numa segunda tentativa. O segundo passo que Jesus Cristo estabeleceu. Você vai chamar 1 ou 2 pessoas, 2 ou 3 testemunhas, e vai lá novamente. Pensa aí, se for num pensamento carnal, as pessoas pensam assim, rapaz, eu vou caçar problema? Eu vou lá não. Mas Jesus disse, você tem que ir. Se você é meu servo, se você é minha ovelha, você deve ouvir a minha voz, que eu sou pastor. Esse é o caminho, igreja. Você vai lá, não desiste da pessoa, não. Você leva 2 ou 3 testemunhas. Para quê? Para que toda a palavra seja confirmada.
Você está diante ali daquele irmão que te ofendeu, você vai voltar a dizer para ele, irmão, eu vim aqui daquela vez, sozinho, como o Senhor Jesus ensinou, por amor a você, meu irmão. Porque quando você pecou contra mim, você feriu também a santidade de Deus. E você está se desviando, irmão. Você está se perdendo. É Jesus que falou, você pode abrir o texto para ele. Agora, como você não quis se retratar, meu irmão, eu trouxe aqui 2 testemunhas, 2 ou 3. E eu quero que você se retrate, meu irmão. Aí a pessoa pode dizer o seguinte, ô irmão, é verdade. Eu pequei contra você, ofendi você. Antes de tudo, eu pequei contra Deus. Eu quero pedir perdão para o irmão, quero mudar, irmão, reconheço que eu errei. Aí, ó, tudo uma benção. Vai ficar entre quem, então? Vai ficar entre a pessoa que foi ofendida, o ofensor e as 2 ou 3 testemunhas. Não pode sair dali. Fofoqueiro aí, meus irmãos, não tem espaço, não. É para resolver algo muito, muito profundo, muito espiritual. Mas pode acontecer da pessoa falar, sabe de uma? Eu fiz e faço de novo e acabou. E agora? Na frente das testemunhas. Eu fiz, faço e em qualquer momento eu volto a fazer de novo. Não tem esse negócio de me arrepender não, meu irmão. E aí? Versículo de número 17. E se não as escutar, diz-o a igreja. Perceba que essa pessoa que pecou, irmãos, o camarada está com um problema sério. Ele peca e não reconhece. Aí vai, o irmão tenta de novo com o testemunho, ele não se arrepende. Qual é o terceiro passo? Jesus Cristo diz, diz-o a igreja tem que tomar conhecimento. O entendimento que se tem de dizer para a igreja são 2, de forma majoritária. Alguns acreditam que a pessoa que fez isso tem que ser levada para a igreja publicamente mesmo. Todos os irmãos da igreja, membros, têm que tomar conhecimento do que o irmão fez. Outros acreditam que a igreja aqui é representada na liderança. A liderança toma a direção e representa a igreja. Nós, particularmente, entendemos e subscrevemos que a segunda opção fica mais razoável. Porque, às vezes, na igreja, nem todos os irmãos têm maturidade suficiente para tomar conhecimento de algumas questões. Então, a liderança representa a igreja, mas, de alguma maneira, a igreja ela participa, se for o caso de excluir a pessoa, de orientar a pessoa, enfim. A igreja toma conhecimento, mas não é necessário os detalhes do que aconteceu. Os irmãos me entenderam? Mas a igreja tem que tomar conhecimento. E o que a igreja vai fazer? E se também não escutar a igreja, agora vai para o 4º passo. Considera-o como gentil e publicano. Esse texto eu quero explorar com vocês na quarta-feira que vem. Eu fiz um esquema, estruturei direitinho, de maneira que esse tópico da disciplina cirúrgica que fala, a gente vai deixar para quarta-feira que vem para a gente explorar mais. E hoje a gente vai continuar caminhando para ter uma visão geral da disciplina na igreja. Mas aqui os irmãos perceberam? Quem instituiu a disciplina na igreja? Foi o pastor, irmãos? Foi os próprios irmãos da igreja? Foi o homem? O Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Sendo assim, meus caros irmãos, a igreja recebeu de Jesus uma autonomia, meus irmãos, que é algo esplêndido. Jesus Cristo, ele deu autonomia para a igreja realizar isso no nome dele. Eu quero ler alguns textos, Mateus 16, 19. Olha só que coisa profunda. Esse texto é conhecido. Jesus falou para Pedro, eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Tem pessoas que até brincam, né, que diz que o apóstolo Pedro tem as chaves, né? Às vezes tem um símbolozinho, um moinho de chaves. O que significa chaves, irmãos? A chave representa a autoridade para poder abrir. Esse é o sentido básico. Quando Jesus Cristo falou para Pedro aqui, e Mateus 18, 18 a gente já leu, essa regalia, esse privilégio não foi dado somente para Pedro, inicialmente sim, mas em Mateus 18, 18, Jesus ele deu para toda a igreja. É a autoridade que a igreja recebeu, meus irmãos, para ligar e desligar. A chave, ela é usada aqui justamente para apontar para essa direção, essa questão de abrir. Como é que a igreja ela abre? É o seguinte, quando a igreja prega o evangelho, para as pessoas que não conhecem Jesus, ela abre a porta, ela prega, e as pessoas que ouvem o evangelho agora têm a condição de entrar pela fé e o arrependimento, crendo em Jesus Cristo. Então, perceber a autonomia da igreja, a autoridade da igreja, ela prega, e é como se ela estivesse abrindo a porta para a pessoa. Pode entrar. Se você crê em Jesus, se arrepender dos seus pecados, a porta está aberta para você. Mas o contrário também é verdade. João capítulo 20, versículo 23, vejam bem.
Olha só, esse texto aqui, a Igreja Católica Apostólica Romana não entendeu esse texto aqui e faz uma bagunça. Eu quero explicar para vocês. Olha o que Jesus falou para os apóstolos. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. O que significa isso? O catolicismo pegou esse texto aí, por falta de entendimento, sabe como é que eles interpretaram? É necessário a confissão auricular. É daí que vem a questão de confessar. Tem o sacerdote, a pessoa cometeu algum pecado, aí eles pensam o seguinte, não, para o perdão ser liberado para mim, eu tenho que ir lá no sacerdote que representa Deus, para ele poder abrir, como que é abrir as portas do céu para mim, para me perdoar. Aí ele confessa, aí o padre, o pároco, chamado, né, vai passar uma regrinha para ele lá, você vai ter que rezar não sei quantas Ave Maria, é chamado penitência. A penitência é um sacramento da Igreja Católica Apostólica Romana. Então eles pegam esse texto e falam, olha, Jesus falou, se as pessoas que a gente perdoar, vai estar perdoado. Mas as pessoas que a gente não perdoar, o perdão vai ser retido. Meus irmãos, esse texto não significa isso. O que esse texto significa, então? Significa o seguinte, que ao pregar o Evangelho de Cristo, abre-se a porta do reino dos céus, permitindo acesso. Mas também desqualifica os que rejeitam o Evangelho. Esse é o ponto. Jesus está dizendo o seguinte, quando a igreja prega, se a pessoa crê em Jesus, se arrepender dos pecados, ela pode entrar. Mas se ela não receber o Evangelho, ela não pode entrar. Esse é o ponto de Jesus. E nisso, vocês percebem a autoridade que a igreja recebeu, quando Jesus Cristo entregou para ela as chaves. Os irmãos entenderam? Então, é nesse contexto, a igreja ela tem autonomia para exercer essa questão da pregação do Evangelho, a pessoa vem, mas olha só um detalhe, Mateus 18. Voltado para a disciplina, como é que a igreja ela usa a chave? Ela tem a chave na mão, ela tem autoridade. Como é que ela usa no ambiente da disciplina na igreja? Em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Esse texto aqui ele é muito mal interpretado, eu acredito que os irmãos já sabem disso. Tem pessoas que no culto, eles começam a dizer um para o outro, né? Então no microfone, irmãos, se liga, fica ligado aí no céu. Porque aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, aquilo que é desligado, para incentivar os irmãos a ficar prestando atenção. Fica aí na fiação com Jeová. Só que esse texto não está falando disso. Esse texto está falando da disciplina na igreja. E que a igreja recebe autonomia para ligar e para desligar. Esse contexto aqui, irmãos, é muito profundo. Quando Jesus Cristo fala ligar e desligar, pode ser entendido de duas maneiras. Deixa eu apresentar para vocês, para os irmãos entenderem. Ligar pode ser entendido da seguinte maneira, que quando a pessoa ela se converte, ela se arrepende, ela é admitida na presença de Deus e na membresia da igreja. A igreja abriu para ela a porta. E o desligar pode significar, quando a pessoa ela vai ser removida da igreja por causa do pecado, que a gente vai ver mais adiante, a igreja vai desligar essa pessoa. E sendo essa pessoa desligada, o texto diz que ela é desligado na terra, será desligado no céu. Então, aquilo, na verdade, que começa no céu, a igreja confirma. A gente vai perceber mais adiante o que significa isso. Então, essa é a primeira possibilidade, de ligar e desligar. A outra possibilidade é o contrário. Quando fala ligar, é mais ou menos assim, a pessoa não quis se converter. Então, você vai continuar ligado no pecado. Você vai continuar ligado, ou seja, preso no pecado. E o desligar seria o contrário. Se você se arrepender e se voltar para Deus em fé, você vai ser desligado do pecado. Enfim, ou num aspecto ou no outro, qual o significado do texto? Que a igreja recebeu autonomia para ligar e desligar. E a igreja, não dá para a gente ler esses textos agora, mas a igreja faz isso na autoridade do nome do Senhor Jesus. Esse texto aqui, com o versículo 19 e 20, Jesus está encorajando a igreja a aplicar disciplina. E a primeira recomendação, o encorajamento que Jesus dá é o seguinte: o que vocês fazerem na terra, vocês vão estar refletindo a decisão que foi tomada lá no céu. No 19, Jesus vai falar sobre a oração. Se dois concordar na terra, ele ouvirá a oração. E no 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Sabe o que Jesus está falando? Na hora que a igreja tomar a decisão, uma pessoa não quer se arrepender, é impenitente. Ela recebe a oportunidade, o irmão vai lá para orientar ela, não aceita.
A testemunha vai lá, não aceita. A igreja orienta, não aceita. Então ele tem que ser considerado como gentil e publicano. Tem que ser removido da igreja. E Jesus Cristo, no versículo 20, diz: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou lá no meio, na hora. Quando um membro não quer se arrepender, não quer se retratar, Jesus está falando: igreja, eu sei que é difícil, mas eu estou encorajando vocês a fazer o que eu mando. Eu vou estar presente na hora que vocês tomarem essa decisão. Pode ser 2 ou 3, aí 2 ou 3 e as testemunhas que a gente viu nos versículos de número 16 e 17. Os irmãos entenderam até aqui? Então, queridos, a disciplina eclesiástica foi instituída, não foi pelo homem, foi pelo próprio Senhor Jesus. Mas, quais são os tipos de disciplina na igreja? Vocês querem saber? Coloquei ali. Coloquei a colinha para vocês. Todo mundo pode olhar e saber quais são os tipos de disciplina. Na igreja, disciplina formativa, disciplina corretiva e disciplina cirúrgica. Eu quero trabalhar com vocês hoje as duas primeiras, formativa e corretiva. A cirúrgica ele vai tratar na quarta-feira que vem, ok? O que significa disciplina formativa? Como a palavra já diz, irmãos, é a disciplina em que a finalidade dessa disciplina é formar o caráter cristão na vida da igreja. Essa disciplina pode ser chamada também de disciplina preventiva. Porque qual é a intenção? É advertir a igreja, é ensinar a igreja, é instruir a igreja. Então, a disciplina no seu aspecto formativo, ela tem essa função, é de preparar os irmãos para servir ao Senhor com maturidade. É os irmãos crescerem em obediência, em temor, em santidade. É os irmãos buscar agradar o Senhor em tudo. Então, essa disciplina formativa, ela se dá constantemente. E vocês sabem, meus irmãos, que tudo aquilo que vem de forma preventiva é muito melhor do que quando chega a necessidade de você ter que tomar decisões mais drásticas, não é verdade? Por exemplo, a pessoa ela tem condições de se cuidar, de se alimentar bem. E ela não se alimenta, depois cai doente, aí agora vai ter que lidar com aquele problema, aquela situação, sendo que ela poderia se prevenir. Então, medicina preventiva, e no caso que é a disciplina formativa ou preventiva, ela ocupa um papel até mais importante do que as outras disciplinas. Por quê? Porque se a igreja, ela receber a disciplina formativa, não haverá necessidade da disciplina corretiva nem cirúrgica. Porque na disciplina formativa a gente está sendo formado, a gente está sendo orientado, eu preciso agradar a Deus, eu preciso fazer a vontade do Senhor, eu não posso me conformar com o mundo. Então, nesse aspecto da disciplina, a igreja está sendo formada, a igreja está sendo prevenida acerca dos efeitos e das consequências do pecado. Por exemplo, quando a gente olha para a nação de Judá, quem se lembra da nação de Judá? O povo judeu. Deus levantou vários profetas para divertir o povo, sim ou não? Levantou Jeremias, levantou Isaías, e o povo deu crédito? Não. O que aconteceu com o povo? Foi levado ao cativeiro durante 70 anos. Por quê? Porque eles não quiseram ouvir a advertência. Eles não aceitaram a disciplina formativa de Deus. O Senhor estava falando, não faça. Se vocês fizerem, vocês vão perecer. Me obedeça, porque vocês serão livres. Mas eles não quiseram ouvir a advertência. Então, essa disciplina formativa, ela é uma disciplina que vai nos advertindo, nos alarmando, cuidado, o pecado traz consequência, o pecado é algo que desonra o Senhor. Então, quando o cristão, ele ouve a disciplina formativa, ele vai estar livre da disciplina corretiva e cirúrgica, porque ele já está sendo disciplinado de forma preventiva. E como é que isso acontece? Só para os irmãos terem uma ideia como é que funciona a dinâmica, a mecânica, por assim dizer, dessa questão da disciplina formativa. Nos cultos, por exemplo, cada elemento do culto é um recurso de Deus para nos formar. Por exemplo, quando a gente lê a palavra, às vezes a gente está lendo a palavra, meus irmãos, e o texto, a palavra de Deus é viva. E às vezes algo que está sendo dito ali, você é impactado. Então você já é edificado espiritualmente, você está sendo formado, você está sendo orientado. Quando nós vamos cantar, isso é lindo, irmãos, sabe por quê? Porque o canto congregacional, quando a igreja se reúne para poder também cantar ao Senhor, e a gente às vezes olha para o irmão cantando, às vezes você sabe que aquele irmão está sofrendo, está passando por tanta luta, e você vê ele cantando ali, aquilo ali, meus irmãos, já serve de despertamento para você. É como se fosse assim, aquele irmão, eu sei o sofrimento que ele está passando, mas olha como é que ele está louvando ao Senhor, e aquilo ali serve de correção para você. Você é despertado através do ato do irmão louvar o Senhor.
a igreja louvando conjuntamente, um edificando o outro. Então, cada ato do culto serve também para poder nos formar espiritualmente, nos orientar na presença de Deus. E a Bíblia, meus irmãos, ela tem essa finalidade. Ela nos corrige, ela nos adverte, ela nos orienta, ela nos ensina. Então, todo culto a gente está recebendo a disciplina formativa. Às vezes a pessoa, ela tem um plano de fazer alguma coisa errada, aí o pastor vai pregar, não sabe de nada, mas a palavra de Deus, irmãos, ela discerne as intenções do coração. O pastor está pregando e a pessoa fala, nossa, aquilo que eu estava pensando fazer e Deus falou comigo. Que disciplina é essa? Formativa, preventiva. Deus não quer que você peque. Deus não quer que você desonra Ele. Então, Deus, Ele envia o recurso para poder nos formar e nos resguardar. Agora, o ministério pastoral também, ele exerce esse papel de uma forma muito peculiar. Porque à medida que o pastor está orientando na palavra, ele automaticamente ele já está comunicando aqui a disciplina formativa. Irmãos, Deus é santo. Então, a mentalidade cristã está sendo formada na mente dos irmãos. Então, o pastor de púlpito e também na individualidade, o pastor, à medida que ele explica, que ele ensina, os irmãos estão sendo orientados. É interessante, ontem nós estávamos aqui com a classe de irmãos estudando a Bíblia, a gente ficou 2h30 aqui estudando a Bíblia, irmãos. A meta era no máximo 2. Aí foi indo, se não fosse o compromisso que eu tinha, a gente ia ficar aqui mais de 3 horas. E os irmãos alegres. E foi curioso que eu toquei de um assunto, a gente falou sobre o fruto do Espírito, a gente estudou sobre o Espírito Santo ontem aqui. E eu falei sobre a questão do amor, o amor a Deus, e fui falando do amor. E eu fiz um teste com eles. Eu falei sobre a escala de prioridades. Aí eu coloquei para eles o seguinte, família é Deus, filhos e casamento. E pedi para eles organizar a ordem de prioridade. Aí uns falaram, não, primeiro é Deus, casamento e depois filhos. Aí outros mudaram a ordem, eu falei, não tem problema não, vou explicar para vocês. Mas o que acontece? Nisso a gente já está passando a disciplina formativa. É Deus em primeiro lugar. Para quem é casado, casamento, os filhos em terceiro lugar. Então, isso é uma formação, uma disciplina formativa. Mas você sabia que cada membro da igreja ele tem um papel de fazer isso um com o outro? Vamos ler Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13? Vamos lá. Hebreus 3, 12 e 13. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Irmãos, não haja isso em vocês não, um coração mau para se afastar de Deus, faz isso não. Mas como é que o autor vai orientar os irmãos a resolver esse problema? Versículo 13. Antes, ou seja, o contrário de você se entregar à maldade e se apartar do Senhor, antes, exortai-vos uns aos outros. Os irmãos, um exortando o outro. É o texto diz. Quando? Todos os dias. Os irmãos tinham contato diariamente. A comunhão. Todos os dias. Durante o tempo que se chama... Qual o propósito dessa exortação constante mútua? Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Sabe o que isso significa? Que quando os irmãos não têm comunhão, me escutem, quando os crentes na igreja não têm comunhão verdadeira, e quando o conteúdo deles não é para poder encorajar um ao outro, o que vai acontecer? Isso aqui, os irmãos vão se endurecer pelo engano do pecado. É por isso, gente, que a gente orienta vocês, irmãos, vamos viver em comunhão, não é coisa da cabeça do pastor, não. É Deus. Deus quer que o seu povo viva em comunhão, encorajando um ao outro. Então, isso não é papel só do pastor, não. A disciplina é papel de toda a igreja. Então, quando o irmão, por exemplo, ele está desanimado, e você chega e encoraja o irmão, isso já faz parte da disciplina formativa. Você está ajudando o seu irmão a melhorar, a crescer, a olhar para Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Então, você está exercendo um ministério. Você está exercendo um papel fundamental de exortar uns aos outros. Porque se não tiver exortação constante de um para com o outro, haverá o quê? Endurecimento pelo pecado. Aí você vê irmãos cometendo pecado. Então, para a igreja manter-se pura, olha o que Deus fala. Vocês têm que ter comunhão constante, encorajando um ao outro. Se eu não faço isso, meus caros irmãos, eu estarei em desobediência. Se você não fizer isso,
você estará em pecado. Isso aqui corria aquele pensamento da pessoa ser isolada. Não, a minha vida com Jesus, sigo eu, cada um leva a sua cruz. Todos os dias ali, ó. Tem irmãos que às vezes recebem a mensagem de outro irmão querendo ajudar, ignora. O irmão está querendo, coitado, tirando um tempinho dele, que todo mundo é na correria, irmãos. Ninguém aqui fica luxando de tempo, não. Todo mundo tem seus afazeres, compromisso. Às vezes o irmão tira um tempinho ali para poder dar uma assistência, às vezes você não tem como retornar na hora. Mas se você tem um tempinho, você fala, o irmão de novo. Deus está vendo. Deus está vendo. E possa ser que é por isso que você está vivendo dessa forma. Pessoa fria, indiferente, você vê que ninguém vê a graça de Deus na sua vida. Você é seco. Porque você é uma pessoa que está se endurecendo pelo engano do pecado, porque você está ignorando o recurso que Deus preparou para te ajudar. Você está ignorando o irmãozinho que Deus levantou para poder fazer você ser melhor. O irmão que às vezes até através do exemplo, só de você estar perto dele, você é impactado. Essa irmã, esse irmão, como é que pode? A vida dele me constrange. O irmão que sofre, passa tanta luta, penúria até. Mas, irmão, como é que ele é fiel ao Senhor? Isso faz parte da disciplina formativa. É um papel de cada crente. Nós devemos ser ativos nessa obra. E se eu não for, meus irmãos, eu estarei precisando da disciplina corretiva, que é a prosa que nós veremos agora. Vamos lá? Disciplina corretiva. Então, na formativa, vocês perceberam que acontece, todo momento que a igreja se reúne, quando você conversa com o irmão, é algo que acontece constantemente pelo contato dos irmãos entre si. Só que a disciplina corretiva, ela já é mais terapêutica. Por que terapêutica? Porque a pessoa já está numa condição que ela precisa ser corrigida. Já não é mais um alerta, já não é mais uma advertência, irmão, cuidado. Já é uma pessoa que acabou incorrendo em algum erro e precisa agora de um tratamento específico e humanizado, por sinal. É a disciplina terapêutica e que visa corrigir o cristão apanhado em algum desvio de conduta. Então, meus caros irmãos, todos nós precisamos, em certa medida, desse tipo de disciplina também. Porque nós somos inclinados para o mal. Todo momento a gente pode cometer um deslize. É uma fala, uma palavra que a gente não deveria falar, uma maneira de tratar as pessoas. Esse tempo atrás mesmo, o pastor Arlan, ele estava no supermercado e ele contemplou um rapaz que se diz cristão, destratando a mãe, meus irmãos, a senhorinha de idade. Ele no mercado, ao invés de estar cuidando da mãe, honrando a mãe, ele desmerecendo a mãe publicamente. O pastor Arlan sentiu indignação com aquilo. Então você percebe que aquela pessoa ela precisa ser exortada ou não? Sim ou não? Então, nós temos essa facilidade para pecar em alguma área da nossa vida. Então, em todo momento, algum irmão pode chegar e exercer em nós esse aspecto da disciplina também, depois que algo ocorreu. Não na formativa, que é antes. É quando você precisa já de um tratamento específico. É uma mentira, é um engano, é alguma palavra inapropriada, enfim. Todos nós somos fadados a passar por isso, e a igreja deve ser ativa nesse sentido. O que eu vou fazer agora? Eu vou ler alguns textos da Bíblia que mostra esse segundo aspecto da disciplina corretiva. E quando a gente for lendo cada texto, eu vou explicar, vocês vão perceber o papel que nós temos na disciplina na igreja. Vamos lá? Romanos capítulo 16, versículos 17 e 18. Louvado seja Deus. Me acompanhe, irmãos. Se o sono bater, você reage, viu? E rogo-vos, irmãos, Paulo está fazendo rogo, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. 18. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com suaves palavras e lisonjas, engana o coração dos simples. Vamos voltar aqui o versículo. O que Paulo está falando aqui, irmãos? Pessoas dentro da igreja que passaram a fazer o seguinte: promover dissensão, ou seja, promover divisão na igreja. Além de divisão, estavam promovendo escândalos contra a doutrina que aprendestes. Escutem-me. Estava tendo dentro da igreja alguns irmãos, algumas pessoas que estava promovendo divisão na igreja, desunião, e estava trazendo ensinamento errado dentro da igreja. O que a igreja deveria fazer em face disso? Como a igreja deveria reagir? E rogo os irmãos que noteis. A primeira atitude da igreja. A palavra noteis aqui, ela pode significar o seguinte:
Fique de olho nele, como que Paulo estivesse dizendo. Esses irmãos que faz isso, fica de olho aberto. Ó, atento. Mas poderia não somente ser com questão do olhar, você mentalmente está observando as atitudes dessa pessoa. E no versículo de número 17, no finalzinho, fala, desviai-vos deles. Isso aqui é muito forte. A pessoa está na igreja, graça e paz e tudo, aí ela começa a promover divisão. Ela começa a ensinar ensinamento contrário à sã doutrina. Os irmãos têm que estar de olho, atento. E segunda atitude, desviai-vos dele. Sabe o que significa? Aquela comunhão profunda que às vezes a gente tinha com essa pessoa, por causa das atitudes dela, essa comunhão ela sai da profundidade para a superficialidade. Fica mais água assim, mais, digamos, mais seco, por assim dizer. Sai do que é profundo para o que é superficial. Essa pessoa ela está trazendo divisão na igreja, ela está trazendo discórdia para a igreja, ela está ofendendo a santidade da igreja. E Paulo disse, no versículo de número 18, que eles não servem o nosso Senhor Jesus Cristo. Estão dentro da igreja, mas estão desviando a palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus e promovendo dissensão no meio dos irmãos. Irmãos, fique atento. Irmãos, desviai-vos deles. Vamos correr mais um texto? Não, vamos focar aqui no 18 rapidinho. O que eles faziam? Mas ao seu ventre, eles não serviam ao Senhor Jesus, mas ao ventre, ou seja, as suas próprias gratificações, aquele que agradava a eles. E Paulo disse, e com suaves palavras e lisonjas, ou seja, eles usavam um discurso, e engana o coração dos simples. Sabe quem são os simples aqui? Os incautos. Então veja, Paulo está falando, eles estão se aproveitando, às vezes, da inocência de alguns irmãos na igreja, que são mais simples. Estão distorcendo o evangelho na cabeça dos irmãos. E a igreja vai ficar de braço cruzado. Notai o tal, desviai-vos deles. Vamos ler mais um texto, Gálatas 6:1. Então, tem muitos casos no Novo Testamento, eu vou ler algum desses textos, para os irmãos terem a noção como é que essa questão da disciplina corretiva é essencial. Gálatas 6:1, vamos lá? Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Esse texto aqui, o contexto é diferente de Romanos. Romanos lá, o pessoal estava com pilantragem na igreja. Pilantragem. Esse caso aqui é de um irmão crente, só que ele caiu em alguma ofensa. Quando Paulo fala assim, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, ele está usando uma hipótese. Se acontecer de um irmão for surpreendido em alguma ofensa, ou seja, cair em algum pecado, quando ele fala surpreendido, pode significar duas coisas. Primeiro, pode significar que ele foi flagrado cometendo algum pecado. É aquela pessoa que às vezes está no posto de saúde, no mercado, e começa a gritar com todo mundo lá. Aí, de repente, quando ele olha para o lado, o irmão da igreja olha para ele. Aí ele foi surpreendido. Rapaz, eu cometi um erro, a irmã me pegou no flagra aqui. Então, é uma possibilidade. A segunda possibilidade é a pessoa ter caído, ou seja, ela mesma caiu de uma hora para outra. Ela foi surpreendida, ela não planejava, mas de uma hora para outra ela comete algum deslize. Aí o que Paulo fala? Como é que a igreja deve lidar com essa pessoa, irmãos? Caiu numa falta. Vós que sois espirituais, que é controlado pelo Espírito Santo, encaminhai o tal com o espírito de A palavra encaminhar ali é corrigir. Vamos colocar aqui, para vocês terem uma noção. A palavra corrigir ou encaminhar ali significa consertar, reparar, restaurar. Paulo está reconhecendo que quando o irmão ele foi surpreendido em alguma falta, ele ficou desajustado. A imagem aqui é como se fosse de um osso deslocado. Você machucou, deslocou o braço, e você precisa que esse osso venha a ser ajustado, colocado no lugar. Não é isso? Então, Paulo está dizendo, vós que sois espirituais, corrigi o tal. Mas como? De qualquer maneira? Com espírito de mansidão. O irmão caiu, ele está desajustado. E nós que somos espirituais da igreja devemos fazer o quê? Chegar junto. Para difamar? Não. Para desfazer? Não. Para poder encaminhar o tal com espírito de mansidão. Esse irmão está desajustado, mas a gente vai ajudar ele. E você percebe que Paulo coloca aqui que quem deve fazer isso são os espirituais.
são aqueles que no capítulo anterior, ele já havia dito que deveria andar no Espírito. Então, meus irmãos, vocês perceberam um tratamento que a gente deve dar? O irmão caiu, a igreja deve fazer o quê? Corrigir. E você percebe que corrigir não tem aquela ideia que as pessoas pensam de desfazer. Corrigir é justamente você ajudar essa pessoa a se reparar. Irmão, você pecou, mas nós como igreja estamos aqui para te ajudar, você se reerguer, meu irmão, e glorificar o nome do Senhor. Nós estamos juntos, meu querido, vamos orar. Você estava orando, não, meu irmão, agora a gente vai pegar firme na oração. Irmão, você não estava lendo a Bíblia, não, agora a gente vai pegar firme na leitura da Bíblia. Você não estava jejuando, não, irmão, agora a gente vai jejuar. Então, a gente vai perceber mais adiante, semana que vem, os propósitos da disciplina na igreja, e você vai perceber que não tem nada a ver com o que as pessoas pensam. Na verdade, um dos propósitos principais é restaurar. E é isso que nós encontramos aqui. Os espirituais devem encaminhar o tal com um espírito de brandura, de mansidão. Se você estiver com o braço deslocado melhor, você saber que o médico é bruto, ou a enfermeira é bruta, você vai deixar seu bracinho para ele colocar o gesso? Deixa não. É por isso que Paulo fala, crentes, vocês são espirituais, vocês vão fazer esse trabalho de reparar, mas é com mansidão, é com brandura, é com cuidado, é com carinho. Os irmãos me entenderam? Vamos ler mais um texto da Escritura, 1 Tessalonicenses 5,14. Você vê que o assunto é vasto da Bíblia, disciplina é assunto, meus irmãos, essencialmente bíblico. Vamos lá. Paulo ele vai reconhecer que havia na igreja de Tessalônica alguns irmãos que tinham alguns problemas, ou então alguns irmãos problemáticos, a depender da maneira que a pessoa quer colocar. E Paulo vai fazer um rogo para a igreja. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos. Eu quero chamar a atenção para o primeiro grupo ali. Desordeiros, vocês podem repetir? Desordeiros. Quem são os desordeiros aqui, pastor? Eram pessoas que estavam fora do compasso. Estavam vivendo uma vida de rebelião. Você conhece aquela pessoa rebelde? Que gosta de bater de frente? Era esse pessoal aqui, desordeiros. É uma palavra aqui militar, que significa que a pessoa não estava na linha certa. O soldado estava em pé e ela estava fora da linha, do alinhamento. Você é uma pessoa que estava em descompasso. O que esse tipo de crente deve receber da parte da igreja? Admoesteis os desordeiros. A igreja tem que chegar junto. Meu irmão, olha só o papel da igreja, não é somente dos pastores. Meu irmão, você pensa que Paulo está rogando ali a igreja, ó, rogamos também irmãos. O que os irmãos deveriam fazer? Admoestar os desordeiros. Então, aquelas pessoas que você vê na igreja, o contexto da disciplina, irmãos, é da igreja local. Isso eu vou explicar, se Deus quiser, na quarta-feira que vem, explicar mais. Mas vejam, é papel nosso. É você admoestar. Você vê o irmão está mentindo, o irmão está enganando. Qual é o nosso papel? Com amor. Chegar junto, irmão. Ô, meu caro, meu irmão querido, você está desagradando a Deus, meu irmão. Aí você começa a explicar para ele, abre a Bíblia, ora com ele, mas mostra onde ele está errado e como ele pode se consertar. Os irmãos me entenderam? É um papel nosso admoestar os desordeiros. Mas vamos adiantar. 2 Tessalonicenses capítulo 3. O negócio agora vai esquentar mais um pouquinho, viu? Versículo 6 ao 15. Deixa eu explicar o contexto. Havia na igreja de Tessalônica alguns crentes que, sabendo que Jesus Cristo poderia voltar a qualquer momento, eles abandonaram o trabalho. Deixou de trabalhar. Como que dizendo, Jesus está prestes a voltar e eu não vou ficar distraído trabalhando, não, vou ficar esperando Jesus voltar. E parou de trabalhar. Só que aconteceu nisso. Eles passaram a viver uma vida que o texto vai dizer desordenada, sem nenhum compromisso, cabeça fria. E Paulo vai mostrar na sequência desse texto que além deles não trabalharem, eles ficavam se intrometendo na vida dos outros. Paulo, tomando conhecimento, Paulo vai orientar a igreja tinha que tomar medidas de disciplina corretiva, e ele disse, mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, olha o nome do Senhor aqui, perceberam? Na autoridade de Jesus, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Irmãos, eu estou mandando vocês, eu sou apóstolo, Jesus me deu autoridade. Eu estou mandando vocês, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que se aparte de todo irmão que andar assim. Isso aqui é disciplina corretiva.
Quando ele fala aqui, irmão, se apartar, a ideia não é de abandona, não quero meia com você. É no sentido que a comunhão, ela sai daquilo que é profundo para aquilo que se torna agora superficial. Agora no versículo 14 e 15, vamos continuar a leitura. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por essa carta, Paulo está dizendo, eu estou escrevendo essa carta aqui, e eu quero, irmãos, que vocês saibam de uma coisa, que aqueles irmãos que não obedeceram a palavra dessa carta, por essa carta, notai o tal. Quem se lembra da palavra notai? Você se lembra de Romanos? Notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. 15. Todavia, não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Então, no versículo de número 14, Paulo está sendo bem claro. Irmãos, essas pessoas estão desobedientes na igreja aí. Notem, notai o tal, observem. Então, a igreja não pode fazer vista grossa, não. A igreja deve notar. E além de não notar, o texto diz, além de notar, não vos mistureis com ele. Isso faz parte da disciplina corretiva. Você não tem aquela comunhão mais profunda com aquela pessoa, você começa a orientar ela, o versículo 11, o versículo 15 melhor, todavia não tenhais como inimigo. Aqui Paulo, ele adverte os irmãos a não tratar aquela pessoa que está vivendo de forma desordenada como inimigo. Então, vocês perceberam como é que a Bíblia resguarda a gente? Você não pode tratar ele como uma pessoa se fosse um adversário seu, de jeito nenhum. Você deve admoestar ele como irmão. Então, quando o texto diz, vocês não devem se misturar, não é que você vai romper os laços com ele, mas a sua comunhão com ele vai ser mais pontual. E quando você tiver contato com ele, você vai admoestá-lo. Irmão, você não está vivendo bem diante de Deus não, meu irmão. A Bíblia diz assim, você precisa agradar o Senhor. Então, você vai ter um contato com ele que vai ser pontual, e esse contato que você vai ter é justamente para admoestar. Você não tem como ficar batendo um papo e sorrindo da vida, como se tudo estivesse bem. Paulo falou que não. Pastor Orlando. Isso, perfeito. Olha o versículo 14. A gente vai trabalhar o propósito mais adiante, mas o pastor Alain, ele fez bem notar aqui. Qual é o propósito aqui desse aspecto, meus irmãos, da disciplina corretiva? Para que O que Paulo tinha em mente? O irmão que está vivendo de forma desregrada. A igreja vai tomar as medidas de disciplina corretiva com ele. E qual é a finalidade? Dele se envergonhar. Qual é o sentido? Dele colocar a mão na cabeça, na consciência, e falar, como eu estou vivendo? O que eu estou fazendo com o Senhor e com os meus irmãos? É para ele se envergonhar e se retratar. É igual a parábola lá do filho pródigo, que ele caiu em si. Vocês se lembram? Ele foi, gastou dinheiro, estava sofrendo, depois ele caiu em si. Então, a proposta aqui da disciplina é justamente levar a pessoa à reflexão. Eu preciso me arrepender, eu preciso mudar, eu preciso agradar o Senhor. Vamos mais um texto. Tito, capítulo 3, versículos 9 a 11. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, faça o quê? Evita-o. Versículo 11. Sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Ele está falando agora de uma pessoa, meus irmãos, que dentro da igreja começa a disseminar ideias diferentes dessa doutrina. Depois que a expressão herege, de onde veio a questão da heresia. Então, a pessoa que está na igreja, ela começa a desenvolver uma ideia que foge totalmente da Bíblia. E qual é o tratamento que Paulo orienta Tito a ter com esse tipo de pessoa? Ao herege. Versículo de número 10. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Duas coisas aqui. Primeiro, você percebe que a igreja ela tem que ter a postura de admoestar. Nesse caso aqui, tenta uma vez, aí a pessoa fala, rapaz, o que eu passei a acreditar, ninguém tira da minha cabeça, meu amigo. Tem gente que começa a ficar arrogante, né? Como se afasta, começa a ter as ideias dele, e ninguém vai tirar isso da minha cabeça não, meu irmão. Aí você vai de novo, admoesta a segunda vez. Se ele não aderir à admoestação, qual é a postura da igreja? Evitam. Então, esses textos aqui, e muitos outros que a gente poderia ler, trata da disciplina corretiva. Então, a gente vê a disciplina formativa e agora a disciplina corretiva. Se Deus quiser, semana que vem a gente vai continuar essa questão
E iremos falar sobre a disciplina cirúrgica, que é o nível mais alto da disciplina eclesiástica. Mas eu creio que Deus vai nos abençoar bastante. Desde já, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: fica atento com aquilo que a gente aprendeu. Ajuda seu irmão, orienta ele, tanto advertir ele antes dele cometer algum pecado, mas também depois que cometer, chega junto, orienta, aconselha, faz a obra de Deus, faça a vontade de Deus, porque não é papel exclusivo do pastor, é papel de toda a igreja. Que Deus nos abençoe. Amém.